Você sabe como se iniciou o ensino de música em Macapá? Ou quantas pessoas passaram por aqui para que aulas de piano fossem feitas? E quem são os seus responsáveis? Nem todos conhecem que existem escolas públicas de música aqui. E eu não posso culpar ninguém. A verdade é que ainda existe uma dificuldade no acesso dessas escolas em chegarem na comunidade no geral. Algumas pessoas acreditam até que, por exemplo, o Centro de Música Valquíria Lima é uma escola paga, quando na verdade ela também é pública. Fazendo a pesquisa para esse documentário, nós chegamos a algumas conclusões muito pertinentes a respeito da forma como o ensino de música está sendo feito na nossa capital do Amapá. O nome de famílias, políticos, alunos, diretores e amantes da música no geral estão na lista de responsáveis para o ensino de piano na nossa capital. E usando o piano como ponte para chegarmos nas conclusões, traçamos alguns históricos envolvendo como o ensino dele se inicia aqui, a forma de como tivemos e estamos tendo aulas e suas dificuldades. Então, eu os convido a conhecer um pouco da história do ensino público de piano em Macapá, como ela se inicia, quem são os responsáveis pelo começo e os atuais responsáveis pelo seu ensino. Nossa história não começa em Macapá, curiosamente. Vamos até Abaetetuba, um município a 105 quilômetros de distância da capital Belém, no Pará. Mais precisamente em 1905, quando nascia um dos principais nomes da música no norte do Brasil, mestre Oscar Santos. O músico, muito lembrado por suas contribuições e pioneirismo na prática de banda, esteve intrínseco à evolução na música do Amapá. Seu início musical em Abaetetuba veio de seu pai, senhor Alípio Manuel dos Santos, músico de banda e dono de um conjunto musical no município, e também de seu padrinho Oscar Solano, também músico, onde veio a morar com ele após a morte de seu pai. Na época, ele havia sido impedido de ter acesso aos instrumentos de seu pai por seu avô, e fez uma promessa que teria muito mais em seu poder. Iria aprender a ler aquelas notas musicais que seu pai tanto manuseava naqueles papéis e iria ter sua própria banda. Seus primeiros passos começam de seu padrinho e vizinhos para que lhe dessem aulas, e então, com 7 anos de idade, passou a se dedicar aos livros de música que emprestaram. Aos 14, passou a ter aulas com mestres da banda de música Carlos Gomes, onde aprendeu a tocar bombardino. Pouco tempo depois, aprenderia a bateria e passou a integrar o conjunto Euterpe Jazz como baterista, o qual foi crucial para adquirir experiência musical com instrumentos de sopro, como o saxofone, o clarinete e a flauta transversal. Então, na década de 20, ele se casou com a senhora Júlia Guedes dos Santos. Seus filhos Sandoval, Olásia, Nelma e Marlene tiveram introdução na música, apesar de não seguirem carreira como pai, porém sentiram dificuldades. Por exemplo, na época, uma de suas filhas, Nelma, queria tocar flauta transversal, mas era permitido apenas homens tocarem esse instrumento. Na década de 30, Oscar Santos começava a viajar com frequência por vários municípios do estado do Pará, formando bandas de música e pequenos conjuntos musicais, regendo e arranjando diversas canções. Antes de partir definitivamente de sua terra natal, passou por um teste na banda Carlos Gomes e se tornou mestre de banda. Ao longo da década de 40, já com 35 para 40 anos, viajava por diversos municípios do Pará, como Igarapé-Miri, Chaves, Vila de Viçosa e Afuá, onde por vezes fora convidado pelas prefeituras para apresentações e ensino de música à comunidade. Eventualmente, seu nome foi logo reconhecido em toda a região, e assim chegou até a cidade de Macapá.
O primeiro convite foi para que o conjunto musical de Mestre Oscar tocasse na festa do Círio de Nazaré, e logo depois, o segundo convite foi formulado pelo promotor público, Ildemar Maia, para tocar o primeiro grito de carnaval, em 20 de janeiro de 1944. O conjunto foi um sucesso, e isso fez com que ao final do baile, Ildemar Maia fizesse outro convite, mas agora para tocar na posse do primeiro governador do território federal do Amapá, o capitão Janari Gentil Nunes. O conjunto musical agradou as autoridades presentes, a ponto que o próprio governador Janari Nunes o convidasse para dar aulas de música em solo amapaense. Mestre Oscar passou o convite a seu grupo, que em sua maioria aceitou se mudar do Afuá para Macapá. Então, em 1945, Oscar Santos se instalou em definitivo em Macapá. No seu início, ele não tinha os documentos específicos da área da música, então ele decide fundar em sua própria residência a sua própria academia de música, onde com poucos meses já havia sua própria banda, formada de alunos e amigos músicos. Seu ensino era marcado com uma metodologia que mesclava o ensino prático com o teórico ao mesmo tempo, ou seja, seus alunos aprendiam nos instrumentos a teoria musical. A Academia de Música de Oscar Santos cresce, e este entra em contato com a Academia Brasileira de Artes Mário Mascarenhas, do Rio de Janeiro, filiando as duas academias e conseguindo vários livros, partituras e instrumentos. Com um movimento musical crescente na capital, surgia o desejo de se ter uma instituição pública de ensino focada na música. Apesar da Academia Oscar Santos dar foco exclusivo nos instrumentos de sopro e percussão, o ensino de piano apenas seria realizado no ano de 1952, com a inauguração do Conservatório Amapaense de Música, sob a primeira direção de Altino Pimenta. Nessa época, dos anos 50, no início dos anos 50, quando o Conservatório foi criado, era uma espécie de era de ouro da música no Brasil, O brasileiro, ele era muito otimista. O brasileiro tinha uma visão do país assim muito para frente, muito progressista. E o governador que a gente tinha, que era o Janari Nunes, ele tinha essa visão. E ele quis colocar isso aqui, no Amapá. E isso era um desafio muito grande naquela época. Mas aquela coisa aquela garra toda de fazer o país crescer, o estado crescer e tudo mais, ajudou bastante, Nós tínhamos aqui em Macapá um cenário muito provinciano, muito difícil de executar esse projeto. Macapá era distante de tudo no Brasil. Se hoje ainda é, naquela época era muito difícil. E o ensino de música institucional, oferecido pelo governo aqui, era um desafio muito grande porque faltava mão de obra, faltava o lugar, o espaço físico, mas foi implantado. Eu acho que se não fosse essa garra toda, acho que muita coisa tinha sido diferente, talvez até para pior nesse caso. Na maior parte da minha vida, eu vivi dentro da Escola de Música Valquíria Lima, começando ainda pelo Conservatório Amapaense de Música, que foi criado em 1952, teve como seu primeiro diretor o professor Altino Pimenta, onde funcionava os cursos de balé clássico, violino, piano e teoria. A parte teórica era ministrada pelo mestre Oscar Santos, piano, professor Altino Pimenta, depois violino, a professora Maria das Dores. Oscar Santos compôs o primeiro corpo docente da instituição, mas sairia em pouco tempo por não concordar com o tipo de ensino na época, no qual a musicalização dos alunos acontecia sem um instrumento. Ou seja, após um ano inteiro de teoria musical, apenas assim você teria aulas práticas com o seu instrumento. Diversas direções marcaram a história do conservatório, como em 1963, onde assume a direção Elsa Teófilo da Coller Cunha, com maior mandato na instituição, ficando até 1980 como diretora. Em especial, o curso de piano na gestão de Elsa teve mais visibilidade, por trabalhar o currículo de outros lugares, como o curso técnico de piano em Brasília, através do Ministério de Cultura. Foi justamente quando a professora Araci Montalverno, que nessa época era da chefe, e ela ouviu uma vez eu tocar.
ela disse, a senhora vai tomar conta do conservatório. Não, a senhora vai. Aí ela baixou a ordem e o governador confirmou, né? Alguns dos nomes do piano que marcaram nessa época do conservatório, de 1960 até os anos 80, são Doralice Haut, Altair Almeida, Terezinha Sampaio, Oneide Pires da Costa, Valquíria Lima, que começou dando o canto orfeônico na instituição, e Elza Koller, diretora do conservatório. Nós tivemos excelentes professores durante todo esse tempo. A nossa professora de solfejo foi a professora Valquíria Lima, que foi a primeira professora de solfejo que chegou no Amapá. E ela começou a lecionar nos grupos e depois, então, ela conseguiu ingressar no conservatório. Era professora de coral, de solfejo, ela encarregada. De piano também tive muitas. A professora Maria Terezinha de Miranda Sampaio. Depois tinha também a Altair Machado de Almeida. Tinha a Dora Owat, que acho que ela nem mora mais aqui. De professora de piano, nós tínhamos essas. Agora tínhamos a Neuma, que nessa época, Neuma Manajás, que nessa época ela ainda não tinha terminado o curso de piano. No livro Estudando Piano com Lúcia Uchoa, a autora, neta do mestre Oscar, relata que com 7 anos entrou na academia de seu avô e eram ensinados pelo próprio, junto com as irmãs Lourdes e Neuma, com o ABC musical e o Bona como livros didáticos para leitura e teoria. Lúcia Uchoa relata que na época da diretora Elza Koller não era permitido o toque popular, apenas músicas eruditas e no padrão europeu. A maioria dos professores eram de piano, e a maioria dos alunos também. A maioria dos professores e alunos eram mulheres. Quando eu estudava, era proibido tocar música popular. Eu tocava em casa. No conservatório, quando a diretora ouvia alguém tocar música popular, ela gritava: "Parem de tocar música popular". Em 1983, após trâmites envolvendo a Secretaria da Educação sugerindo a mudança, pensando na maior abertura para a população e de educação, o Conservatório Amapaense de Música torna-se Escola de Música, na direção de Luiz Alberto Costa Guedes, com o nome homenageando ao professor de canto orfeônico e piano, Valquíria Lima. É uma experiência fantástica, porque eu, como uma pessoa humilde, vamos dizer assim, financeiramente, não teria acesso à educação musical se dependesse de instituição privada. Então, Valquíria Lima me possibilita estudar música, que é a coisa que eu mais amo na vida. Então é uma experiência surreal que eu vivo aqui todos os dias. Em 2008, o Valquíria Lima sofria uma paralisação para a reforma do prédio, o que ocasionou a volta das atividades apenas em 2009, agora sendo reconhecida como Centro Profissionalizante de Música. A gente vive uma situação meio precária, né? Porque o prédio não é ideal para ter uma escola de música em si. Então, melhorando isso, melhora quase tudo. Em 2014, o curso de licenciatura em música foi inaugurado na Universidade do Estado do Amapá. Na época, o professor Isaías Loureiro forneceu em entrevista que não há divisão, porque todos os alunos vão estudar a teoria musical e aplicá-la em seus instrumentos. O curso é de formação de professores. O objetivo é formar docentes para atuar nas universidades, na Escola Valquíria Lima ou mesmo coordenando sua própria escola de música. Hoje, o curso de música no EAP conta com a professora Suzana Castro Gil, na frente da matéria de instrumento musicalizador piano. O ensino de piano no curso de licenciatura em música é focado nos processos de musicalização da formação dos professores. Então isso quer dizer que a gente não está necessariamente focando na criação de pianistas, senão de educadores que saibam utilizar o piano
para os processos de musicalização, para aplicação em espaço de aula, que desenvolvam habilidades práticas que consigam assim, levar para a sala de aula, né? Então, assim, é um processo de formação que, ao mesmo tempo que aproxima os estudantes da prática do instrumento, porque sim, a gente trabalha um pouco de repertório, mas não só a partir do viés do repertório, senão também a partir do viés da adquisição de habilidades práticas que vão ser úteis para aplicação em espaço de aula, né? Então, habilidades como transposição, improvisação, acompanhamento, exploração tímbrica, é uma coisa importante que a gente tem que pensar na formação de professores, né? Então, a prática pianística no curso não é dada só focando na formação de pianistas, senão na aquisição de habilidades práticas que sejam levadas para o espaço de sala de aula. Os alunos são introduzidos apenas. Eles concluem a disciplina tendo uma noção básica do instrumento e o que permite os alunos, nós alunos, a iniciar musicalmente uma pessoa, um aluno, com aquele instrumento. Então, a matéria não é voltada a tornar o aluno, o discente, o licenciando em música, em um pianista, mas sim um professor que tem como recurso pedagógico o piano.